Bom dia, povo. Graça e paz. Como estamos? Vamos chegando à nossa escola bíblica deste domingo de Dia das Mães. Glória a Deus. Deixa eu ver quem é que está chegando. Tem uma tela aqui do meu lado. Às vezes eu vou olhar meio de ladinho assim, porque tem uma tela aqui do meu lado para poder ver quem está chegando. Pastor Zé Luiz, bom dia. Bom dia, Adriele. Bom dia, Pastor Adriana, Bárbara. Sejam bem-vindos. Quem vai chegando vai falando aí, vai dando o seu bom dia. Hoje, Dia das Mães, já quero antecipar e já desejar aí um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão por aqui, que estarão por aqui. Vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos aguardar mais alguns minutinhos, para o pessoal ir acordando e chegando, né? Para a gente poder fazer, para não tumultuar no meio do caminho. Mas eu confesso que 11h05 eu vou começar, porque senão também fica muito tarde. E eu tenho certeza que hoje todo mundo, ainda aqui em quarentena, quer curtir um pouco aí essa questão do Dia das Mães, né? Então, vamos daqui 5 minutos começar. Vou testar uma câmera aqui, olha só que show que tá. Olha só que show, ó, 2 câmeras. Fala para mim aí se você está me vendo na câmera 2, que benção que está sendo essa transmissão aqui. O Eric hoje está dando todo o apoio, foi uma benção aqui. Espero que não caia, que dê tudo certo. Somente no Facebook hoje vai ser bênção em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco a mexer com esse negócio aqui, mas eu vou me aprimorar. Vocês vão ver só, eu vou me aprimorar para a gente poder alcançar bons resultados, né? A gente precisa alcançar bons resultados. Não adianta só fazer e não ter bons resultados. Eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Chegou mais alguém aqui? Chegou a Pita. Bom dia, Pita. Tudo bem? Né? Para quem não acompanhou, feliz Dia das Mães aí, as mamães que já estão ao vivo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Mais um dia de bênção aí para a vida de vocês. Espero que a gente possa ter aí um modo de escatologia bem abençoado, um modo de escatologia um pouco mais aprofundadinho, para a gente conhecer um pouco mais a vontade de Deus para as nossas vidas, né? A gente que professa a palavra de Deus não pode deixar passar em branco essa questão de como a gente vai viver, como é que vai ser esse fim, enfim. Por mais que a gente não tenha convicção de tudo, a gente sabe que a gente precisa entender um pouco mais essa questão. Então, que a gente possa trabalhar isso de uma forma diferente. Amém, meus queridos? Eu mandei um bannerzinho, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, tá, só que é pelo Facebook mesmo, perfeito. Eu pensei que fosse com o YouTube também, mas o YouTube a gente vai fazendo lá na frente, a gente vai lançando, vai fazer uma playlist lá dessa questão da escatologia. Amém? Isso aí, Lu. Paz. Deus abençoe você também. Feliz Dia das Mães para você também. Glória a Deus. Então, só mais um minutinho para a gente, mais 2 minutinhos, a gente já começa a nossa explanação. Está faltando bastante gente aqui na nossa sala. Paz do Senhor, Pastor Ricardo. Seja bem-vindo. Vamos já iniciar em 11h05. Eu quero ver se, talvez, pelo desenrolar das aulas, a gente precise, talvez, começar um pouquinho mais cedo, tipo 10 para as 11, para que às 11 em ponto, 5 para as 11 em ponto, a gente comece mesmo para render. A gente precisa fazer render, não é? Então, vamos trabalhando esse horário para a gente poder começar de uma forma mais direta, para ganhar tempo, para a gente não ficar muito tempo depois. Bom dia, Kelly, também. Deus abençoe vocês. Volto a homenageá-las e dizer um feliz Dia das Mães a todas vocês. Amém? Bom, temos aqui já 14 pessoas. Tem 14, mas não teve 14 ois aqui não. Então, se você que chegou aí, dá o seu oi, dá o seu bom dia. Interaja conosco para a gente saber quem está aqui. Como eu disse no começo, Pastor Adriano, eu estou olhando para o lado porque eu estou com uma tela aqui do meu lado, acompanhando o Facebook, quem entra, quem fala. Amém? Então, por isso que às vezes eu tenho que olhar um pouquinho de lado aqui, tá bom? Paz Valquíria também, Luizinho, Deus abençoe. Amém? Bom,
Quem vai chegando vai entrando. Nós estamos iniciando hoje um módulo sobre escatologia, né? Eu tinha lançado aqui um PowerPoint de escatologia e é muito interessante a gente começar a entender um pouco mais sobre isso, né? Interessante a gente entender o que é escatologia, o que vai ser essa escatologia, como é que a gente vai tratar isso, né? Por que a gente precisa de escatologia, por que a gente precisa saber disso? Eu tenho ouvido alguns pastores falando, não, mas eu prefiro nem saber disso, preciso estar preparado para o momento certo. Mas eu acho interessante a gente conhecer um pouco, né, do que vai acontecer, das coisas como são, ainda que a gente vai entendendo no decorrer do curso, e a gente não sabe de tudo, a gente precisa entender a dinâmica disso para a gente poder avançar e poder se preparar cada vez mais, né? Não é o fato de, já que vai acontecer isso eu vou me preparar, não. Preparado a gente já deveria estar. Então, eu quero dar boas-vindas a você e que a gente tenha realmente eu não vou dizer semestre, mas um módulo de bênção, que a gente avance e que a gente aprenda um pouco mais. Eu quero aprender com vocês, espero que vocês aprendam um pouco comigo também. Essa é a visão desse curso, essa é a visão desse momento que a gente vai trabalhar aqui, ok? Bom dia, presbítera Grazi, Maiara, bom dia também. Bom, falando de escatologia, a gente precisa então entender, eu vou sempre trazer alguns slides aqui e vamos fazer aqui algumas regras de convivência desse nosso módulo. No decorrer, ou no final, ou agora, eu gostaria muito que você colocasse aqui qual é a sua maior dúvida acerca da escatologia. Qual é a sua maior preocupação? Escreva e deixe registrado aqui. Por quê? Porque eu quero saber se no decorrer desses dias a gente vai conseguir sanar essas dúvidas. E é muito importante também a gente saber o seguinte, eu não consigo responder tudo que você tem de dúvida, porque eu também não sei tudo, né? A gente vai compartilhar um pouco de conhecimento que a gente adquire lendo, a gente adquire assistindo, a gente adquire pela revelação do Espírito. Então a gente vai compartilhar um pouco disso, mas tem muita coisa que você vai falar, e isso aqui como é que vai ser? Eu também não sei. Né? Não encontrei em nenhum momento um relato bíblico acerca disso, não encontrei em nenhum momento um relato sobre essa situação, ou um teólogo falando sobre isso. Então é muito importante que a gente entenda isso também, as nossas limitações. E um segundo ponto que eu quero dizer para você sempre que você tiver essa dúvida, não vamos atropelar o curso das aulas, porque a gente tem uma série de passos a dar, né? Eu tinha lançado outro dia no grupo de EBD quais são o nosso plano de aula. Então, dentro daquele plano, a gente vai caminhar. Então, talvez você fale, pastor, mas o que é a sétima taça? Hoje eu não vou falar sobre taça, a gente vai falar sobre escatologia, sobre morte, né? Sobre o juízo, para quem que é realmente, para quem que veio, o Apocalipse veio para quem. Então, a gente vai tratar um pouco sobre isso. E no decorrer das aulas eu tenho certeza que você vai, se não sanando, a gente vai sanando pessoalmente essas dúvidas. Ok? Tudo bem? Dá um joinha aí para mim, todo mundo, está tudo ok. Áudio bom, tela boa, câmera boa, olha só. Nós estamos tão bom que o Eric fez aqui comigo. Ó, tem até a câmera 2. Tem até edição de câmera aqui hoje, gente. A coisa está muito chique, a rede de fé está muito chique. O pessoal da técnica tem trazido aí coisas muito boas para a gente. Amém? Vamos lá então? Eu quero começar então o nosso curso. Então olha só. Nito, bom dia. Eu quero que você escreva aqui, Josinha, bom dia também. Eu quero que você escreva aqui para mim qual é a sua maior dúvida acerca da escatologia. Tá certo? Bom dia, mãe. Feliz Dia das Mães. Estou te esperando com um almoço abençoado. Kelly, bom dia também. Deus abençoe você. Eu quero que você escreva qual é a sua maior dúvida. Uma só. Sua maior dúvida, e você deixa aqui registrado que eu já vou começar a nossa explanação deste dia. Então, a gente começa falando um pouco sobre essa questão do que é escatologia, né? Escatologia nada mais é do que o estudo do fim dos tempos, do fim das últimas coisas, do fim dos últimos eventos. Então, quando a gente fala de escatologia, a gente está falando
deste momento, desse fim, né? E é interessante que a gente poderia tratar essa questão da escatologia como sendo uma questão final. Eu não preciso de saber disso agora, né? Não, na verdade não é uma questão de precisar saber disso agora, é uma questão de bom senso, porque se a palavra de Deus traz esse entendimento sobre esse momento escatológico, é lógico que e evidente que Deus quer que a gente saiba, que a gente conheça esse momento. Então é muito importante que a gente entenda este momento para a gente saber o que tá acontecendo, se está envolvido nisso ou não, e se vai acontecer, né? E como vai acontecer. Então por isso que é importante a gente estudar escatologia. Estudo do fim dos dias, estudo do fim dos tempos. Todo mundo quer saber o que vai acontecer. Isso é uma coisa muito clara, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas e todas as pessoas falam: pastor, o que o senhor acha? Chegou o tempo, coronavírus já é a indicação do fim dos tempos, então posso me preparar? Não, na verdade, assim, ninguém sabe o dia nem a hora, né? É interessante a gente lembrar, eu até fiz algumas anotações aqui no meu celular, que ontem eu estava vendo algumas coisinhas interessantes acerca de como as pessoas já iniciaram um processo de saber quando ia terminar, né? Eu estava vendo que em 1843, o William Miller, depois de anos de estudo, ele previu que o mundo acabaria em 21 de março de 1843 ou 21 de março de 1844. Aí depois de um tempinho, ele percebeu que não seria nesse período, que seria em 22 de outubro de 1844. Resumindo, não aconteceu nada, né? Estamos aqui até hoje, e é interessante que esse William Miller, ele quebrou a igreja, porque ele desapontou tanto o pessoal lá que ele estudava junto, e alguns dos seus ex-seguidores fundaram aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então não adianta a gente querer tentar fazer as coisas. Tem tantas outras pessoas aí, malucos, que falam: vende tudo que vai acabar o mundo assim, assim, assim. O pessoal vende tudo, acaba, depois se suicida coletivamente, dá um absurdo, coisa de louco, né? Um outro momento interessante foi em julho de 99. Interpretações de um dos textos atribuídos a Nostradamus davam conta de que o fim do mundo estava marcado para esse mês. O ano de 1999, sétimo mês do céu, virá um grande rei do terror. Então Nostradamus, que por muitos anos foi aí um profeta de muitas coisas para muita gente aí que não cria em Deus, também falhou, né? Então o fim dos últimos tempos não tem. Então a gente precisa lembrar de uma coisa. Lá em Mateus 24, 36, 44, Jesus diz o seguinte: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então a gente, não vou nem continuar esse texto, que é um texto longo, mas assim, a gente precisa entender que a gente precisa saber como vai ser, mas o dia e a hora ninguém sabe. Não adianta a gente ficar prevendo, não adianta a gente ficar aí fazendo uma série de números, de contas. Vai ser agora, o mês X, Y, Z, que talvez a gente não vá chegar a lugar nenhum, porque o dia e a hora só pertence ao Senhor, né? E a gente vai tratar no meio do caminho sobre os pré-tribulacionistas, sobre os pós-tribulacionistas, e a gente vai ver que tem algumas teses que derrubam essa tese do pós por conta disso mesmo. Como é que a gente pode viver dentro da tribulação, sendo que a gente não sabe nem o dia nem a hora? Então a gente vai saber minuto a minuto quando vai chegar o fim dos 7 anos. Então logo logo a gente vai aprender sobre isso. Feliz Dia das Mães, o Nito está dando aqui para todas as mamães. Tudo bem? Débora, Deus abençoe, bom dia. João, bom dia também, Deus abençoe, bom te ver aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso texto. A escatologia, ela não é um estudo que está focado tão somente, né, no livro do Apocalipse. Não, nós temos escatologia em diversos livros. Temos escatologia no livro de Daniel, temos escatologia no livro de... Paulo escreveu muito sobre os efeitos escatológicos lá em Tessalonicenses, escreveu aos Tessalonicenses, escreveu aos Coríntios, né? Então, assim, não está sendo tratado apenas no livro do Apocalipse. Ezequiel também teve uma série de indicações sobre o Apocalipse, Isaías, e Jesus trouxe, né, um senso maior sobre o Apocalipse. Jesus trouxe algo, e a gente vai aprender isso no decorrer aqui das aulas, que ele é quem trouxe realmente os efeitos e a condição da gente entender o Apocalipse, né?
os dias vindouros. É evidente que João depois teve uma revelação do próprio Jesus, e aí sim a coisa ficou clara, a coisa ficou bem estampada como seria, ok? Então a gente inicia dessa forma. Segundo ponto que a gente precisa entender é com relação à escatologia nas religiões, né? Como é que seriam as escatologias nas religiões? Então a gente percebe que os espíritas, eles creem muito em reencarnação, não é? No karma, pagar pelos erros cometidos. Os hinduístas, eles creem na reencarnação, mas eles também creem numa tal de transmigração. O morto volta a viver em forma inferior, como um animal, como um inseto, tudo depende de como ele viveu nessa terra, né? E aí a gente não sabe se esse negócio é o mesmo morto que volta, enfim, eles fazem um pouco de confusão acerca disso, né? Dessa reencarnação transmigrada. Os gregos, eles já, claro, na época dos filósofos gregos, Sócrates, Aristóteles, Platão, esses filósofos acreditavam que que a alma ela era transferida para o mundo das ideias. Eles eram tão filósofos nesse mundo, né, que como é que funciona esse negócio? Morreu, então a gente vai para um outro mundo, um mundo de ideias, um mundo de discussões, não para por aqui, né? O catolicismo romano, ele entra na doutrina do purgatório, que é o estado intermediário entre o céu e o inferno. E é interessante a gente gastar um pouquinho de tempo acerca disso. Purgatório, o que seria purgatório, né? Os católicos, eles pensam em levar a alma, quando morre, ela fica num estado intermediário, aguardando ali uma situação acontecer, aguardando um momento acontecer, para ele poder voltar. Ele fica um tempo, eu não consigo entender assim, esse tempo, como é que funciona, né? Mas é interessante porque a gente vê Lutero, lá na Reforma, lá em 1517, 31 de outubro de 1517, lutando contra isso, porque o purgatório ele foi objeto de venda de indulgência por muitos anos, né? Os papas, na época, vendiam indulgências, e eles contrataram um homem, não sei se você conhece essa história, mas Johann Tetzel era um vendedor de indulgências papal. Então ele ia em todas as igrejas e vendia as indulgências. E os papas, o Papa Leão X, se eu não me engano, ele instituiu isso de uma forma mais ampla. E isso já estava acontecendo antes, porque antes, em 1460, 70, por aí, tinha um Papa que falou, não, peraí, a gente está vendendo indulgência para vivo? Não, a gente tem que vender também para morto. Então, imagina o contexto dessas pessoas, sabendo que se ela pudesse pagar pela indulgência, ou pudesse pagar pelo pecado daquele que já morreu, que ele amava, então a igreja enriqueceu muito com relação a isso, né? Então a gente precisa entender melhor essa característica do purgatório, porque é uma coisa louca, que só gerou benefício econômico para a igreja católica por um grande tempo. Mas a gente vai voltar para isso aí, logo a gente vai falar sobre isso. Os judeus, hoje, ainda, parte deles acreditam na reencarnação, na Cabala. E você vai entender por que lá na frente. Por que os judeus ainda têm uma certa resistência em entender o Apocalipse, né? Porque Deus não falou nada nisso no Velho Testamento. Daqui a pouquinho a gente volta acerca disso, você vai entender um pouco mais como é que funciona isso, como é que os judeus tratavam sobre isso. Vamos falar também sobre os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová já creem no aniquilacionismo, a aniquilação da alma por ocasião da morte. A gente vai ver lá na frente também, tratando sobre isso, que eles se amparam mais no Velho Testamento acerca disso. E a gente vai ver que a gente não pode se amparar no Velho Testamento com relação a essas questões, né? O islamismo já trata a escatologia de uma forma diferente, que o céu é elaborado pela mente humana, e onde as frustrações do mundo se realizarão, lá, na verdade, lá o céu ele é elaborado pela mente humana, e lá as frustrações desse mundo elas vão se realizar de um modo abundante, de um modo diferente, ou seja, as delícias, entre aspas, da carne vão estar lá à disposição deles.
Ou seja, a gente ouve muito falar, né, que o homem vai poder desfrutar dos prazeres com muitas mulheres. Isso é uma das coisas que eles falam muito acerca disso, né? Ah, eu vou para lá que vai acontecer, você vai lá, se explode lá, porque você vai encontrar 10 virgens lá do outro lado, enfim. Esse é o efeito escatológico dessas religiões. Os ateus já acham que a morte é o fim de tudo. E os egípcios, eles construíam pirâmides e levavam os seus bens, né? Os faraós colocavam os seus bens junto com o seu sarcófago. Por quê? Porque eles entendiam que eles podiam navegar aí, entre aspas, pelo mundo subterrâneo dos mortos. Eles podiam caminhar nesse sentido, né? Agora a gente entra num outro detalhe interessante, que é essa questão do marketing dessas religiões, né? Porque olha só como é que a gente vive. A gente vive um momento meio estranho, esquisito, porque o sistema religioso em si, eles apresentam muitas vantagens. Se a gente pensar, analisar, todas as religiões em si que foram criadas, elas apresentam só vantagens escatológicas, né? Qual é o direito de voltar à vida desse mundo? Por meio da reencarnação. Então, fica tranquilo que você vai poder voltar, você vai poder se restaurar. Se você não foi bom nessa vida, você vai ser na outra. No final das contas, vai dar tudo certo. Eu te dou um meio, de uma possibilidade de você ter contato com seus entes queridos. Você pode ir, ele vai falar com você, ele vai psicografar, né? Você não precisa se renunciar a nada, você pode viver a sua vida normalmente. Você pode caminhar do jeito que você caminha. Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai te condenar por isso, né? Às vezes a gente percebe que as outras religiões, elas vivem muito e trabalham muito essa questão de você viver uma vida de pecado normalmente, que Deus nunca vai te condenar, porque sempre vai ter uma segunda chance, ou a reencarnação, ou o purgatório, sempre vai ter um meio de você se restaurar acerca disso, né? E aí a gente começa a entender que o cristianismo é totalmente contrário a isso tudo. Se a gente pensar que a escatologia trazida por Cristo, pela Bíblia Sagrada, é muito diferente disso, a gente fica maluco em saber como é que eu sou cristão. Como é que eu posso professar uma fé maluca como essa? Porque a minha fé renuncia muitas vezes à família, manda renunciar ao mundo, manda renunciar à minha própria vida para viver com Ele. Sabe, precisou morrer Jesus para me salvar, ou seja, eu tenho que matar alguém para eu poder ter vida. Olha que coisa louca. Ele me fala que eu tenho um caminho estreito, as outras religiões falam que eu posso viver minha vida normalmente, mas não. Jesus fala que eu tenho que entrar por um caminho estreito, que o reino de Deus ganha força. Tudo dói, né? E a gente vai ser escarnecido, a gente vai ser perseguido. Como é que funciona um negócio desse? Essa fé, essa minha fé, já gerou a morte de muitos e gera até hoje. Se a gente pensar na igreja perseguida, como é que a gente pode viver um cristianismo desse perto do marketing das outras religiões, né? E eu percebo que a história de sucesso da nossa vida com Cristo é que a gente só vê o cristianismo crescendo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é vivo em nós. Se existe um Deus que é vivo e maravilhoso, é o nosso Deus. Porque diante de todos esses contextos que a gente acabou de tratar, e eu ainda sou cristão, eu ainda acredito, diante de todo esse problema, entre aspas, que eu sou obrigado a viver por ser cristão, eu ainda continuo com Cristo, é sinônimo que só uma força vinda do alto para me fazer ser cristão. Sim ou não? Você concorda comigo ou não? Porque não dá. Se eu fosse analisar minha veia espiritual com base como eu avalio para comprar uma televisão, eu nunca escolheria o cristianismo. Você escolheria o cristianismo? Se você pensasse por essa ótica fria. Bom, vamos colocar aqui na bandeja qual é a religião que eu vou seguir. Bom, o budismo faz isso, o hinduísmo faz isso, o espiritismo fala sobre isso, as outras religiões falam sobre isso. Quais são? Qual é? E o cristianismo? O cristianismo vai te perseguir, vão rir de você, você vai ser visto como um maluco, como um fanático, você pode ser perseguido, você pode morrer por causa da sua fé. É evidente que se a gente colocar na prateleira, a gente nunca vai pegar o Cristo.
Mas a gente precisa entender que quando Cristo entra em nós, quando o Espírito Santo habita em nós, nada disso é peso, mas muito diferente disso. Isso tudo se torna uma glória, né, para viver com Cristo. Então a gente precisa entender que a história de sucesso da nossa vida espiritual é o Espírito Santo trabalhando em nós. Porque se a gente pensar a grosso modo, não funcionaria, né? Pelo menos essa é a minha visão, não sei se é a sua. Então, a gente precisa entender agora como é que é essa apresentação dessa escatologia cristã, essa escatologia que vem do alto para nós, como é que a gente funciona. Mas antes disso eu quero ver quem é que chegou aqui, se tem mais alguém, vamos ver. Deixa eu mudar aqui só a minha câmera, olha só que legal, vamos ver. A Grazi já fez uma pergunta: como pré-tribulacionista após o arrebatamento, os que ficarem aqui para a grande tribulação terá chance de salvação, sem a ação do Espírito Santo para convencer? Boa pergunta, vamos tratar sobre isso. O que mais? O pastor Ricardo disse: entre a grande tribulação e o milênio, passarão pessoas com vida? Boa pergunta também, vai ficar registrado aqui. A Kelly perguntou: o que pode nos fazer perder a salvação? Os cristãos, acho que ela quis dizer. Ótima pergunta. Você que não fez sua pergunta, deixa a sua pergunta registrada aqui, porque dentro desse contexto de nós vamos trabalhar aqui, eu quero que você entenda se essa pergunta foi ou não respondida durante aí esse nosso módulo, ok? Deixa registrado. Eu sei que tem muito, nós estamos com 26 pessoas ao vivo, então ficaram 3 pessoas apenas que fizeram pergunta. Eu quero mais perguntas aqui, porque eu tenho certeza que você tem dúvida de algum ponto nessa vida escatológica tua, tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Bom, vamos lá. A gente precisa entender então, neste momento, o que é apresentado escatologicamente para nós. Primeiro, a nossa escatologia é muito simples. Existem 2 caminhos, céu ou inferno. Não tem outro caminho, não tem outro nome, não tem outra característica. Não, pastor, mas espera, céu e inferno é figurativo. A gente precisa entender que o inferno é aqui, o céu talvez a gente mudando aqui se torne aqui mesmo. Não é assim, a gente vai trabalhar isso no decorrer dessas aulas, no decorrer dessa escola bíblica dominical. A gente só tem uma maneira de chegar a esses 2, céu e inferno. Céu por meio de Jesus, inferno por meio do pecado, por meio da morte, não é? E é muito importante a gente entender que escatologicamente, a gente precisa sempre lembrar que a igreja já nasce nesse contexto escatológico. Os últimos dias, né, esses últimos dias, a gente já nasceu dentro disso. Por quê? Porque a gente está com Cristo. E quem está com Cristo já nasceu nesse efeito, já nasceu dentro desse contexto escatológico. Então é importante a gente saber disso. É importante a gente mergulhar nisso. A gente não pode negligenciar algo que já está inserido no nosso contexto. A gente não pode negligenciar algo que a gente já está vivendo, que a gente tem esse dia a dia. Como é que a gente pode se esquecer dessas questões? Não dá, por isso que a gente precisa se aprimorar nisso. Um outro ponto muito interessante da gente trabalhar é essa questão das separações. E a gente vai ver muito claramente lá na frente, e também desde já, que a escatologia ela tem uma divisão. Ela é feita para a igreja, ela tem um período para Israel, para o povo hebreu, para o povo de Deus, e ela tem também o seu efeito para os gentios. Então, o que é para a igreja é para a igreja, o que é para Israel é para Israel, o que é para os gentios é para os gentios. E a gente vai ver isso muito claramente, né? Eu posso dar aqui já algumas pinceladas. Para a igreja, o que vem? Vem graça, vem o arrebatamento, vem o tribunal de Cristo, vem as bodas do Cordeiro. Nós vamos participar com Cristo da guerra do Armagedon. Nós vamos reinar com Cristo o milênio, já arrebatados. Nós vamos para a eternidade com Cristo. Para Israel, se não houver o arrependimento, vai vir a ira do Cordeiro, a ira do Senhor. A gente vai ver um contexto envolvido com 144 mil que serão salvos. A gente vai ver 2 testemunhas lá, os mártires de Israel. A gente vai ver o milênio, como é que vai ser tratado para o povo de Israel, e a eternidade. Para os ímpios, ira do Cordeiro, inferno,
condenação eterna. É isso que vai sobrar para esse povo, infelizmente, né? Então, quais são os objetivos dessa escatologia? Por que a gente precisa entender a escatologia? Porque, primeiro ponto, ela vem nos alertar para sermos vigilantes, sermos vigilantes na fé, né? A escatologia vem nos mostrar que a gente precisa o quê? Estar envolvido com as coisas de Deus. A gente precisa estar envolvido, né? Jesus disse que o ladrão pode chegar a qualquer momento, e se você souber, você fica pertinho ali da sua casa, você cuida dela. Então, da mesma forma, a qualquer momento pode soar a trombeta, a qualquer momento Jesus pode arrebatar a sua igreja e você precisa estar preparado, né? Você precisa estar pronto. Então, Jesus explicou muito sobre isso. Outro ponto interessante é anunciar a vinda de Cristo. Lá em Apocalipse 22:7, a gente vai ver muito sobre isso, sobre como vai funcionar essa questão da vinda de Cristo. Ele falou muitas vezes, não foram poucas, que ele viria então em breve, né? A gente pode ver lá nesse texto de Apocalipse 22:7, a palavra do Senhor diz assim: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Olha a importância, então, da gente entender o Apocalipse, a escatologia como um todo, né? A escatologia tem por objetivo também anunciar o fim dos que não aceitam a Cristo. Então, é a mesma vigilância que a gente tem que ter no início, a gente tem que ter também sobre o que pode acontecer se nós não nos envolvermos com isso, né? Se nós não nos envolvermos com essa questão. Como é que vai ser? O que vai acontecer com aqueles que não aceitam e não anunciam a Cristo? E também ela vem para anunciar a eternidade. Isso é uma coisa muito importante também. Ela vem para começar a demonstrar para a gente qual é o espírito que vai ser pós, né, esse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu trouxe aqui para você um gráfico. Tirei da internet isso porque achei muito prudente. Acho interessante. Depois eu vou disponibilizar tudo isso, esses slides, no nosso grupo da Escola Bíblica Dominical. Se você não está no grupo da Escola Bíblica Dominical, por gentileza, informe aqui. Eu quero cadastrar você, deixe seu telefone, porque senão você não vai acompanhar essas aulas. Eu vou mandar toda semana essas aulas, vou mandar algumas perguntas, então é importante você estar neste grupo da Escola Bíblica Dominical. Então nós temos aqui um parecer, neste gráfico, completo de como vai ser essa questão do Apocalipse. É evidente que eu não vou tratar tudo isso agora, mas é isso que a gente vai tratar no decorrer não vou dizer do módulo, vamos dizer assim, de escatologia, né? Então, desde o período da igreja até a eternidade. Como é que vai ser? Então, vai ser mais ou menos isso. Você vai receber logo aí no seu grupo de WhatsApp essa situação, todo esse gráfico aqui, toda essa história que ficou muito bem desenhadinho aqui e foi muito bom, tá bom? Então, é isso aí. Vamos ver aqui quem é que chegou, quem fez mais pergunta aqui para nós. Vamos lá. O Nito também fez uma pergunta. Aqueles que não forem arrebatados ainda terão chance de salvação? Para quem as duas testemunhas estarão pregando após o arrebatamento num contexto pré-tribulacionista? Muito bom, Nito. O que mais? E os 144 mil, quem são? A Marleide quer saber. O Daniel está falando, quem serão as duas testemunhas do milênio? Boa. Vamos falar tudo isso nesse módulo. Vai ser muito bom. E aí, no final, você vai falar assim, caramba, respondeu ou não minha pergunta, né? Vamos deixando as suas perguntas aí, porque eu quero registrar esse primeiro momento, quais são as perguntas, para a gente chegar no final e ver se está tudo respondido. A Luciana está pedindo para adicionar no grupo. Perfeito, vou adicionar. Quem não está adicionado, pede para adicionar, porque eu quero que todo mundo receba o material que a gente vai ter aqui, tá bom? Bom, vamos lá então. A gente precisa então ultrapassar essa fase e entrar agora num tema muito chocante. Tenho certeza que acaba chocando todo mundo, que é tratar sobre morte, né? É uma coisa que infelizmente o homem não sabe lidar, mas todo mundo vai acabar passando e não vai ter jeito. A gente sempre vai ter que lidar com essa situação. A gente pode abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios 15, 25 e 26, e a gente vai ver que Paulo diz isso de uma forma muito plena. Ele diz assim, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, ou seja,
A própria Bíblia, a própria palavra de Deus trata a morte como uma inimiga do conceito inicial de Deus para nós, né? Deus que não quis de nós, não nos preparou para morrermos, não nos preparou para perdermos a nossa vida, mas pelo pecado, né, pela desobediência, lá registrado em Gênesis 2:17, nós vamos ver o pecado original entrou no mundo e ali entrou também a morte, né? Então, o que produz a morte em nós é muito claro que é o pecado. O pecado é o desligamento da minha raiz com Deus. Então, quando eu peco, quando eu vivo num pecado, porque pecar é muito simples de acontecer e todo dia a gente acaba pecando, né? Mas a permanência no pecado, a falta de arrependimento é que nos desliga de Deus. E nós vamos ter aí em 1 Coríntios 15:56, Paulo falando um pouco sobre isso também, ele dizendo: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a gente precisa entender que o pecado é que acaba nos destruindo. Lá em Romanos ele fala também 3:23, 5:12, 6:23, sobre todo esse desligamento do homem com Deus por conta do pecado, né? Se não houvesse pecado, te pergunto, a vida seria eterna? Responde aí para mim. Se não tivesse pecado, se o homem não tivesse pecado, a vida seria eterna? Veja só como é que são as coisas, né? A Bíblia não diz sobre isso, a Bíblia não diz que nós teríamos eternos, mas subentende-se de uma forma muito clara que realmente se o homem não pecasse, como existia a árvore do bem e do mal e a árvore da vida no jardim do Éden, fatalmente talvez Deus liberaria a árvore da vida para quê? Para que o homem vivesse eternamente, né? E eu acho que isso é muito importante, muito interessante a gente saber que provavelmente, se não tivesse o pecado, provavelmente seríamos eternos num contexto de vida totalmente diferente que temos hoje, né? Porque se você imagina uma população que não morresse ninguém durante todo esse período de vida que nós temos, como é que seria um mundo? Então o contexto de vida seria totalmente diferente, não sei como, mas a gente subentende que se o homem não tivesse pecado, fatalmente ele poderia realmente ser visto como eterno também, né? Então a gente sempre vai ver também que a morte está ligada a Satanás. Se a gente olhar lá em João capítulo 8, versículo 44, nós vamos ver que Jesus diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então nós estamos vendo aí que ele é homicida, né? Então ele é homicida desde o início, então a morte está muito ligada à questão do inimigo em si, né? Então a gente precisa entender também que essa morte, esse tema que choca, ele traz algumas perguntas, né? E aí é onde a gente começa a entrar nesse efeito escatológico. Como é que a gente pode lidar com essa questão? A morte, o que vem depois dela? Qual é a visão que nós temos acerca disso? E é por isso que é importante a gente entrar nesse contexto escatológico, né? O que vem depois, né? A gente já falou aqui de outras religiões, como é que as pessoas traduzem, como é que as pessoas pensam acerca disso, né? Enquanto as outras religiões, ou as religiões como um todo, porque eu não levo o cristianismo como uma religião, mas enquanto as religiões apresentam o esforço humano para atingir um Deus por meio de ritos e lutas, o cristianismo, olha só que coisa linda, é o esforço de Deus para chegar ao homem por meio de Jesus, né? A gente é tão ingrato muitas das vezes que a gente precisa, na verdade, entender que Deus é que se esforçou para chegar ao homem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto as boas obras nas outras religiões salvam, na nossa religião, ou em tese, né, não é religião, mas no nosso veio espiritual, Deus é que faz um esforço para chegar até nós, mandando seu Filho Jesus para nos religar. Religião significa religação, né? Para nos religar com Deus.
Então a gente precisa entender melhor sobre isso, que no nosso contexto espiritual, a morte, ela não traz a morte em si, ela apenas é momentânea e pode ser até que muitos não morram, né? Glória a Deus. Então a gente precisa começar a chegar nesse contexto de trabalhar melhor essa questão da morte. Para nós interessa saber o quê? Que a Bíblia tem a dizer após a morte, né? Neste contexto a gente precisa entender o que a Bíblia diz após a morte. O que vai acontecer após a morte? E é isso que a gente precisa mergulhar nesse modo que nós estamos tendo. A gente só vai conseguir entender isso com uma leitura sistemática e interpretativa do Novo e do Velho Testamento, né? Lembra que eu falei no início que o Velho Testamento ele não traz, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, não traz muita coisa acerca da morte, não traz muita coisa acerca da vida após a morte ou do que é o pós-morte. Mas o Novo Testamento ele elucida isso. Mas nem por isso o Velho Testamento ele pode ser afastado. Por quê? Porque os profetas profetizaram também sobre o Apocalipse. A gente falou Daniel, Ezequiel, Amós. Nós temos uma série de profetas, Isaías, que profetizaram sobre o final dos tempos. Então a gente vai tratar isso de uma forma bem ampla, porque tem que ser sistematicamente avaliado isso. Eu não posso pegar só o livro do Apocalipse e lê-lo inteiro e interpretar daquele jeito e acabou. Não. Paulo também traz uma série de circunstâncias, Pedro fala sobre isso, Judas fala sobre isso. Então a gente precisa entender isso de uma forma mais ampla. Não dá para a gente tratar isso de uma forma muito restritiva, não é? Sempre vai haver esse complemento de um testamento para com o outro. A gente também precisa entender que os hebreus, e aí a gente entra num tema bem legal, que é essa questão de como os hebreus tratavam o Antigo Testamento, né? Os antigos hebreus eles não tinham expectativa individual de uma existência da alma após a morte. Se você ler bem o Velho Testamento, você vai ver que o máximo que se falava de vida após morte era o quê? Do Sheol. Todo mundo fala do Sheol. E o Sheol ele tinha um contexto muito amplo, como cova, abismo, inferno, em alguns contextos, em outros contextos como uma cova, né? Então a gente precisa lembrar que o Velho Testamento ele só trazia a certeza para aqueles homens de que eles precisavam ter o quê? Uma vida longa, uma vida próspera e uma herança familiar numerosa, ou seja, uma bênção familiar. É isso que é interessante. A gente às vezes condena o Velho Testamento, ou os homens do Velho Testamento acerca disso, e a gente sabe, o contexto envolvido lá não falava sobre vida após morte. Então não dá para você esperar de alguém o que eles não sabem. Eles não tinham uma clareza, né? Eles viram lá Enoque e Elias sendo transladados lá para o céu, mas isso é muito pouco para a gente saber o que há de vir. Imagina 2 fatos isolados como esses, como é que a gente pode lidar com isso com uma certeza, como nós hoje temos com tantos textos revelados? Não tinha, né? A Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles não traziam nada acerca disso. Então é evidente que eles trabalhavam, a vida deles era realmente buscar essa vida longa, buscar essa prosperidade que Deus sempre prometeu para os seus, né? E buscar o quê? Uma herança familiar. Esse era o contexto principal daquele povo naquela época. Então, assim, é legal a gente entender o seguinte: como é que pode, então, os hebreus praticarem uma religião se eles não tinham uma esperança escatológica segura? Pergunto para você, como é que a gente pode viver alguma coisa se a gente não sabe? É muito difícil isso, né? Só que a grande verdade é que aqueles homens eles acreditavam tanto na fidelidade do Deus Altíssimo quanto ao futuro que eles faziam a coisa acontecer. Eles continuavam fiéis porque eles sabiam que, independente do conhecimento mais profundo, eles criam que tinham ali que a coisa ia acontecer, porque Deus nunca os abandonar, né? Assim eles garantiam o quê? A bênção de Deus, essa proteção e essa prosperidade. Se você analisar bem, é muito interessante essa questão, se a gente ver
como é que o povo era próspero, né? Como Deus fala de prosperidade lá no Velho Testamento. Então as pessoas elas viviam dentro desse contexto, de ter uma vida longa, de ter uma família próspera, de ter prosperidade, e Deus assim fazia. Deus estava mais preocupado em fortalecer o seu povo do que ficar mostrando o que ia ser depois. E o povo tinha um contato tão direto com Deus em si, que eles ficavam ali vivendo aquela vida confiantes de que Deus nunca ia abandonar, né? E para mim também é um pouco e também para alguns autores que eu tenho pesquisado, seria assim uma coisa muito maluca se eu pensasse que o povo que é escolhido de Deus, o povo que veio para ser abençoado por Deus, o povo que foi tratado por Deus, seria a única nação, o único povo que não tivesse um norte de futuro, né? Seria o único povo que não tivesse aí um norte de que a coisa iria acontecer. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava com eles. Será que não dava certeza? Só isso já não seria suficiente de entender que a morte seria um fator, mais um fator, mas Deus poderia cuidar deles depois? Penso que sim, né? Então o que acontece? A gente começa então a interpretar as coisas de uma outra forma, quando a gente vê então Jesus chegando. Jesus então vem e traz um novo contexto sobre a vida após a morte, né? Ele começa a introduzir aos judeus coisas que os judeus não estavam acostumados a ouvir. Então por aqui você já começa a ver, a gente já entra aqui de uma forma mais sistemática em uma série de outros, abordando uma série de outros assuntos indiretamente, que realmente trata essa questão de como o povo falava com Jesus daquele jeito. Poxa, Jesus fazendo tudo aquilo e o povo tratando ele daquele jeito. Não é isso. É que o povo não tinha conhecimento. Aquilo que Jesus estava trazendo era novo, muito novo. Então o povo começou a desconfiar. Os judeus começaram a desconfiar. Se nós lermos lá Marcos 12, 26 e 27, a gente vai ver o quê? Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relento da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Jesus começa então a fazer o quê? A tratar essa questão de uma forma mais direta, porque o povo também não queria aceitar. Então Jesus começou a ser mais enfático acerca disso, das pessoas entenderem esse contexto, que existia sim uma vida após a morte diferente. Lá em 2 Timóteo 1,10, Jesus aboliu a morte e trouxe luz à vida. Então, dessa forma, a gente começa a entender que a base para a eternidade não está no Velho Testamento, mas está no Novo. A base para a gente entender o contexto escatológico não está no Velho, está no Novo, contextualizado com o Velho, né? A revelação e a promessa, percebam isso que é importante, a revelação e a promessa não fora dada aos hebreus, não fora dada aos judeus, mas foram dados ao povo de Deus, que hoje é representado por quê? Pela igreja. Olha só o nosso privilégio. Deus não revelou isso para o seu povo, Deus revelou isso para a igreja, para os co-herdeiros. Coisa linda isso, né? A gente imaginar que a gente tem essa garantia, essa certeza de Deus, eu acho fantástico isso, maravilhoso. Então hoje a gente tem essa certeza, essa garantia de que a igreja ela é muito ligada às coisas de Deus. Por isso que a gente precisa se aprofundar acerca disso, né? E aí a gente começa a entrar já nesse contexto de como é o pensamento judaico acerca disso. Né? Jesus estava ali, mas tinham duas grandes escolas rabínicas naquela época, né? Os judeus eles se dividiam na maioria das vezes nessas duas escolas, a escola de Shammai e de Hillel. Hillel era a escola dos saduceus, que não acreditavam em nada, era aquele povo mais cético, né? A gente vai ver essa característica lá em Atos 23. E os fariseus estavam ligados à escola de Shammai. Eles acreditavam em tudo isso que os saduceus não acreditavam. Hoje ainda, a gente vai encontrar alguns judeus, e não são poucos, que creem em reencarnação. Mas por quê? Porque eles foram induzidos por um sistema que foi envolvido místico dentro da religião judaica, que é a denominada ou famosa Cabala, né?
que é essa cabala? É o lado oculto da Bíblia que eles começaram a interpretar de uma forma mística. E isso prejudicou muito o povo de Deus, né? E a gente vai ver por que muitas vezes a ira de Deus vai cair sobre o povo dele. Por conta disso, né? Porque começaram a tirar os princípios, esquecem de Jesus e começam a ver outras coisas. E isso vem lá daquela influência babilônica, quando o povo é disperso, o povo é cativo, escravo da Babilônia. Ele vem, primeiro é cativo da Assíria, o reino do norte, depois o reino do sul é cativo pela Babilônia, e aí depois vem os persas e também continua e começa aí uma certa liberação desse cativeiro, mas ali eles começam, essa influência traz então o início desse entendimento que existia uma cabala para poder administrar essas coisas, né? E o principal livro dessa cabala é o Zoar, que eles chamam de livro do esplendor. Então, essas pessoas começaram a ter essa relutância em aceitar Jesus como Messias. E aí o que acontece? Os judeus se confundem quanto a essa questão de vida pós-morte. Eles não sabem quem eles creem, porque Jesus não é Deus para eles, não é? Jesus não é essa pessoa que veio para trazer essa novidade. E aí a cabala vem e tenta transmitir isso de uma forma mística. E aí já viu a bagunça, a salada que dá, né? Eu não vou entrar profundamente acerca disso, porque não nos interessa, mas é importante a gente saber os motivos, por que Jesus era tão afrontado naquela época, quando ele falava sobre vida após morte, né? Aí a gente entra num outro tema, e já entrando já para o final da nossa aula de hoje, né? Que trata já a questão da morte no Novo Testamento, né? Então Jesus começa a surpreender os judeus ao falar sobre céu. Ninguém falava sobre isso. Como é que um judeu chega, entra e começa a falar sobre isso? Então ele começou a tratar sobre vida eterna. Os caras não sabiam nada sobre isso. Então, como é que alguém entre eles saberia tanto acerca de algo jamais explicado na Torá? Olha só como é que é o contexto, né? Existem aí tendências que dizem que Judas só foi Judas, o Judas traidor, porque ele era um judeu convicto e não acreditava que Jesus poderia ser o Salvador, né? Existem alguns defensores dessa tese acerca disso, e é complexo a gente entrar nisso, né? Mas Jesus realmente tinha muito o quê? Muita aptidão no que ele estava falando e muita certeza, tanto que quando ele fala da parábola lá do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, 19 a 31, ele trata muito forte essa questão do seio de Abraão ser o paraíso e do Hades, né? Que Hades, na verdade, é o termo Sheol traduzido para o grego. E é interessante que jamais Jesus ilustraria algo que fosse tão fantasioso ou mentiroso. Você concorda comigo? Como é que Jesus ilustra de uma forma tão plena essa questão, sendo que ele não sabia do que ele estava falando? Primeiro que ele era Jesus, né? Ele sabia muito do que estava falando. E segundo que ele só poderia falar aquilo que ele trouxesse o quê? De edificação para todos que o seguissem. Então, o povo começou a desconfiar disso. Paulo, então, depois, logo em seguida, começa a trabalhar muito essa questão e começa a transmitir para a igreja perseguida a verdade sobre a morte e a verdade sobre o lucro de estar com Cristo, né? Lá em Filipenses 1, 21, 23, ele diz que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, ou seja, começou-se a entender que a vida pós-morte era melhor do que a vida material. Começou-se a pregar isso, e esse é o motivo da nossa pregação, né? Ter uma vida melhor, buscar uma vida melhor dentro de um contexto fiel, né? Como é que Paulo poderia pregar uma coisa tão convicta como essa se não fosse verdade? Não daria para ser assim, né? Então a gente começa a ver que quando Cristo tem aquele momento em que ele se une na crucificação com aquele ladrão da cruz, a gente vê aquele texto que também traz uma série de referências para nós, né? Cristo vem e fala o quê? Cristo falou que aquele ladrão estaria ao lado dele daquele momento, logo após, no paraíso. Então Jesus estava sintetizando que o paraíso existia e que existia uma vida muito melhor após morte, né? Estava se concretizando ali que Jesus era o caminho da vida eterna e o inferno o caminho dos que não criam, sem direito a purgatório, e a gente já falou um pouco sobre isso no começo, né?
A igreja de Cristo não cresceria tanto se não tivesse a certeza interior trazida pelo Espírito Santo de Deus sobre a eternidade. Ok? E a gente tem que entender também que o inferno não foi preparado para os homens. Vamos ler esse texto lá em Mateus 25, 41, que eu acho muito interessante da gente trabalhar isso. Diz lá, Jesus diz assim: então ele dirá aos que mantiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Perceba comigo, o diabo e os seus anjos foram condenados ao lago de fogo eterno. Não eu e você. Mas a gente às vezes decide isso, né? A nossa escolha às vezes é por participar de algo que a gente não deveria participar. Então, paciência. Mas o inferno não foi feito para mim, para você. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, para aqueles que querem acompanhar o inimigo, não nós, né? Bom, a gente está quase finalizando. A gente tem uma série de perguntas também sobre essa questão na morte, de dormir no Senhor, né? Algumas religiões dizem que isso chama-se sono da alma, psicopaniquia. Olha só que termo bem safadinho, né? Psicopaniquia. Ele ensina que quando uma pessoa morre, ela entra em estado de sono espiritual, inconsciência, aguardando a ressurreição. É a doutrina que os adventistas pregam, os testemunhos de Jeová, todos baseados no Velho Testamento. E a gente acabou de aprender ou de discutir que o Velho Testamento não é base para a doutrina escatológica. Sim ou não? Pode levantar a tua mão e dizer um amém? Bom, na verdade, esse termo dormir no Senhor, pelos que os autores falam, ele não é um termo literal. Ele não é um termo que vem para ser enxergado de uma forma literal, não. Ele é retórico, né? Quando Jesus disse, volto a dizer, para o ladrão, que ele estaria com ele ali no paraíso, o que ele estava dizendo? Estava dizendo, cara, você não vai ficar dormindo, você vai estar comigo, então vai ter vida após morte, logo após a morte, né? Não é a eternidade ainda, a gente vai entender isso lá no decorrer, mas você não vai ficar dormindo. Dormir no Senhor, na verdade, não é um termo que a pessoa fica ali, vou ficar dormindo. Não, dormir no Senhor é descansar no Senhor, é ficar no Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Não existe essa questão de, vou dormir e eu vou acabar e como é que vai ser? Só vou ressuscitar. Não. Calma, fica tranquilo que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E eu quero encerrar hoje essa nossa primeira aula falando sobre um tema muito interessante, que é o que dá fôlego à nossa pregação, né? A morte, ela vem para destruir, ela vem para acabar, mas em primeiro ponto ela vem para trazer algo muito novo, que dá base a tudo aquilo que a igreja primitiva pregou e a gente prega até hoje, que é a ressurreição de Cristo. E se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele, né? Essa é a promessa. Essa é a maior prova da divindade de Jesus, né? A ressurreição dos santos, Ele em si ressurreto, né? Vai vir buscar a sua igreja em primeiro ponto e vai arrebatar a sua igreja. Então nós vamos ressuscitar com Ele. E a ressurreição dos ímpios também, né? Não pense você que os ímpios não vão ressuscitar, mas vão lá no final do milênio, e a gente vai ver isso também lá na frente, ressuscitar para um final não muito bom. Tu vai ver que a coisa não vai ficar muito boa, não. Aí eu fico com alguns questionamentos, né? Corpo glorificado ou corpo físico? Como é que vai ser esse negócio? Nós vamos ter corpo glorificado ou corpo físico? Será que é lícito cremar? Será que quem pode cremar, que se cremou, Deus não vai ver mais? Como é que vai ser isso? A gente precisa entender o seguinte. Primeiro ponto, a gente também vai trabalhar isso de uma forma muito ampla no decorrer do curso. O nosso corpo será glorificado. Agora, se a gente pensar que quem é cremado não vai ter um acesso à ressurreição, vou dizer uma coisa muito clara para você. Coitado do cristão que morreu aí, às vezes, num incêndio, alguma coisa do gênero. Esse não vai, então. Coitado daqueles que na guerra explodiu uma bomba lá, a igreja primitiva, que hoje às vezes sofre atentados, o cara é morto-vivo, queimado, não vai para o céu? Vai. Né? Não é a cremação, não é a forma que você deixou o seu corpo físico, não é a forma que você ou a sua família entendeu
o melhor para o seu corpo físico que vai impedir a sua ressurreição. A ressurreição sempre vai existir, independente do formato. Você foi enterrado. Enterrou daqui 3 anos, você vai ser o quê? Pó, né? Então, de qualquer forma, vai virar pó. Então, não é isso que vai trabalhar. O que nós precisamos entender é que nós vamos ressuscitar semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. E essa é a nossa essência, essa é a nossa verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos finalizando aqui a nossa primeira aula. Estou muito feliz aqui de poder ter vocês todos aqui conosco. Olha só, eu tenho mais algumas perguntas aqui para a gente já encerrar, né? Os cristãos vão ser julgados logo após a morte ou dormiram? Aí, ó, mais ou menos já está meio que respondida, né? Vamos lá, que mais? No milênio, quando Satanás for solto, os que estavam com Cristo correrão o risco de perder a salvação. Pastor, como funciona ou seria a escatologia para os pós-tribulacionistas? Boa. A Bíblia diz que a morte entrou por causa do pecado, por isso acredito que sem o pecado de Adão, o homem seria eterno e Deus não seria amaldiçoado. Verdade. Após a morte de uma pessoa, o que se pode dizer como funciona para aqueles que vão para o seio de Abraão, para o Hades, se estão descansando, aguardando o juízo, ou se já vive uma realidade eterna para o bem e para o mal? Como podemos entender acerca do paraíso mencionado na Bíblia? Paraíso físico ou espiritual? Marcelinho. O que Malaquias fala aí no versículo 3, 2 a 5 é a exortação que pode nos fazer perder a salvação? Legal também. Bom, gente, no arrebatamento Jesus virá para nos buscar e todos verão a Ele. O que fala Tessalonicenses? Muita pergunta legal, show de bola. Isso aqui tudo vai ficar registrado para a gente ver se até o final a gente conseguiu responder cada ponto desse. Amém? Queridos, espero ter atendido a sua necessidade nessa primeira aula. Semana que vem tem mais. Eu tinha até mandado no grupo de EBD. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Qual seria o nosso plano de aula? O nosso plano de aula foi cumprido hoje, pela graça de Deus. Deixa eu só ver aqui se eu tenho. Eu vi que algumas pessoas pediram para eu acrescentar. Vou acrescentar no grupo aqui daqui a pouquinho, para a gente mandar algumas atividades. Deixa eu só confirmar aqui qual é o tema da nossa outra aula, que vai ser... não, estou no EBD dos jovens. O EBD dos jovens não tem nada a ver. EBD, está aqui, vamos ver. Glória a Deus. Plano de aula. Bom, semana que vem a gente vai falar sobre o Apocalipse, já entrando já no livro do Apocalipse, quais são os seus objetivos, seus benefícios, para quem serão os seus prejuízos, as mensagens das 7 igrejas, e a gente começa a entrar um pouquinho sobre tribulação também, tá bom? Muito bom ter vocês aqui conosco, que Deus abençoe a tua vida, obrigado pelo teu carinho. Convide mais pessoas para estar conosco, para a gente poder alcançar mais pessoas, alcançar mais vidas. A gente vai manter esses vídeos no YouTube logo, logo, e vai ser bênção. Te espero às 11 horas. Hoje ainda te espero às 5 agora da tarde. A pastora Jo vai estar com a pastora Léa Mendonça numa live. E às 7 horas para o nosso culto, para a nossa ceia. Beijo no teu coração, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Até mais tarde, em nome de Jesus.